Saudações a todos com a paz de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Nós estamos em uma série sobre o Evangelho de Marcos. Trata-se, na verdade, de uma simples leitura, mas uma leitura expositiva, uma leitura dirigida, que procura entender a mensagem do texto sagrado nas suas minúcias, lendo versículo após versículo de forma dirigida, não é? E hoje nós estamos concluindo o capítulo 1º do Evangelho de Marcos. O que é que nós vamos ver aqui neste final do Evangelho de Marcos? A vocação dos primeiros apóstolos, a cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e, por último, a cura de um leproso. Bom, Evangelho de Marcos, leitura bíblica expositiva. Antes, na verdade, de entrarmos no texto sagrado, vamos dar uma olhadinha no mapa para nos situar. Aqui nós temos um mapa mostrando o ministério do Senhor Jesus Cristo, destacando através de letras algumas cidades importantes citadas nos evangelhos. Vamos destacar só algumas. A primeira delas, aqui a região de Tiro, lá na região bem norte de Israel, praticamente já sendo o Líbano, não é? Cesareia de Filipe, a letra B aqui, não é? Depois nós temos outras cidades aqui. Betsaida, Cafarnaum, cidade extremamente importante. Nós vamos, nesta leitura de hoje, ver eventos que se sucederam em Cafarnaum. Corazim, Genezaré, Tiberíades, Caná da Galileia. Lembrando, nós estamos na região norte de Israel, essa região da Galileia. Os eventos que aqui se sucedem, o ministério do Senhor Jesus Cristo inicia, portanto, aqui nessa região norte, que é a Galileia. E demais outras cidades que estão postas aqui, e é necessário fazer menção, inclusive, deste lago destacado aqui neste mapa, que é o Mar da Galileia. Nós já vamos ver em instantes fotos atuais deste lugar, o Mar da Galileia e cidades ali. Bom, a primeira coisa então que nós vemos, do versículo 14 até o versículo 20, é a vocação dos primeiros discípulos. O Senhor Jesus Cristo, ele, portanto, chamando aqueles que são os seus primeiros apóstolos, não é? Logo após, nós veremos, como disse, a cura do endemoniado de Cafarnaum. Mas vamos nos ater, então, ao versículo 14 até o versículo 20. Como disse em vídeo anterior, nós sempre vamos manter duas versões ali em tela. A ARC e a NTLH, a Almeida Corrigida Fiel e a nova tradução na linguagem de hoje. A leitura será feita na Almeida Corrigida e Fiel. Versículo 14 até o versículo 20, assim diz. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando ao seu pai Zebedeu, no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, essa primeira leitura, do versículo 14 até o versículo 20, mostra o início, efetivamente, do ministério do Senhor Jesus Cristo, chamando aqueles que são seus primeiros discípulos, seus primeiros apóstolos. Aqui, essa foto é para que nós tenhamos um panorama atual, não é? Daquela região ali. Vejam, aqui nós temos lá em cima Betsaida, um pouco mais abaixo Cafarnaum, até Betsaida, cerca de 3,5 km, mais ou menos. Aqui o monte das bem-aventuranças, o local em que o Senhor Jesus Cristo vai fazer aquele discurso, aquele ensino sobre as bem-aventuranças. Aqui nós temos a Epitapegon, que
são 7 fontes de água. E aqui a planície de Genezaré. Olhando de forma mais focalizada, nós temos a cidade de Cafarnaum, ou pelo menos aquilo que sobrou, na verdade, de Cafarnaum, não é? Supostamente a casa de Pedro, sobre este círculo ali, não é? E uma sinagoga. Não posso afirmar que esta tenha sido a sinagoga em que o Senhor Jesus Cristo pregou, mas esta é uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. E aqui uma outra foto também do Mar da Galileia, um vasto eh, rio, na verdade, né? E me permitam compartilhar com vocês também, pensando em rio, uma outra imagem aqui. Essa eu não consegui colocar em slide, mas que nos dá uma dimensão bem interessante também sobre essa região, sobretudo no Mar da Galileia. Bom, aqui é uma foto tirada no formato panorâmico. É uma região muito belíssima, muito bela, certamente. E o Mar da Galileia, embora seja dito de mar, na verdade se trata de um vasto lago, de um rio, não é? Olha, vejam só, essa, vejam só a região, né? Do Mar da Galileia, um vasto rio, na verdade, que é essa, esse, esse local, um lugar muito bonito, sem dúvida. Bom, voltemos agora para o nosso slide aqui. Voltando aqui para o nosso slide. Muito bem. Então, como dizia, aqui nessas fotos nos dão um parecer atual de como é que está essa região da Galileia. Mas vamos voltar ao texto bíblico aqui para nós fazermos essa exposição, portanto, de cada versículo e desses grupos de versículos aqui que estão expostos. Primeira coisa, nós percebemos então, nós estamos na primeira parte do ministério do Senhor Jesus Cristo que inicia na Galileia. E nessa primeira parte, do versículo 14 até, na verdade, a primeira parte do ministério do Senhor Jesus Cristo, vai até o 8º capítulo de Marcos, aqui o Evangelho de Marcos confirma que Jesus Cristo ele é o poderoso Messias, o Filho de Deus, prometido. E aqui o Senhor Jesus Cristo ele começa de forma pública a proclamar o reino de Deus e também a conclamar o arrependimento e também chamando os seus primeiros discípulos. Foi o que nós vimos ali no versículo 14 e 15, vejam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o ministério de Nosso Senhor, ele começa com uma referência bem singela à prisão de João Batista. Na verdade, o propósito de Marcos aqui é estabelecer uma transição entre o fim do ministério de João Batista e o início do ministério do Senhor Jesus. Na verdade, detalhes sobre a prisão de João só vão aparecer de fato lá no 6º capítulo deste evangelho. Mas vejam, logo após a prisão de João Batista, o Senhor Jesus Cristo entra na Galileia e ele começa a pregar as boas novas, né? A pregar o evangelho. Notem vocês um detalhe interessante, porque boas novas significa, evangelho significa boas novas, né? Significa boas novas. Nós já vimos isso aí em outra reunião, mas vejam só, qual é o conteúdo dessas boas novas? Qual é o conteúdo desse evangelho? O conteúdo dessas boas novas, o conteúdo desse evangelho, é que o tempo já está cumprido e é chegado o reino de Deus. Vejam lá, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O conteúdo destas boas novas, desse evangelho, é isso. Olha, o tempo já chegou. O reino de Deus está bem próximo. Mas essa palavrinha, o tempo, a que exatamente? Se refere àquele tempo profetizado, não é? De que o Messias trazendo a salvação iria chegar. Aquele tempo ordenado por Deus, aquele tempo predito pelos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então,
O reino de Deus se refere a um governo que é, de autoridade do próprio Deus. Aqui nós temos algo interessante a pensar, porque embora é verdade que Deus, ele é o criador, ele é o Senhor soberano de tudo. No entanto, a autoridade do próprio Deus, ela foi de alguma forma, não é, ela foi desafiada quando o ser humano, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, nossos representantes, eles caíram em pecado no Éden. Isso aí nós vemos no capítulo 3 de Gênesis. Então, a Bíblia, na verdade, ela se constitui em um grande enredo, não é? Do plano de Deus em resgatar, em trazer restauração à criação, em trazer aquela humanidade que agora está em pecado, né? Em condição de pecado. Deus, ele quer trazer de volta para um relacionamento consigo mesmo. Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo 4, aponta para essa verdade. Né? Então, a Bíblia é então esse grande enredo que conta os atos salvadores de Deus. Deus, portanto, salvando pecadores e trazendo uma reconciliação consigo mesmo. Só que essa mensagem do Evangelho, deste tempo que está cumprido, não é? Deste reino de Deus que está próximo, exige uma atitude, exige uma resposta. E qual é a resposta? Vejam lá no versículo de número 15: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a resposta dessa mensagem de boas novas. Arrependimento e fé são coisas que estão juntas. Elas não se separam. Arrependimento e fé são como dois lados de uma mesma moeda. O arrependimento significando o quê? Aquele afastamento do pecado, não é? Da confiança em si mesmo, da confiança em qualquer outra coisa, em qualquer outro ser que não o Deus verdadeiro revelado nas Sagradas Escrituras. E crer é reconhecer o poder de Deus na salvação. É reconhecer que não há outro que possa salvar, que não seja este verdadeiro Deus, que se revela nas Sagradas Escrituras. E o versículo 16 a 20, vejam. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Bom, o anúncio do Senhor Jesus sobre o reino de Deus, né, ele é seguido de quê? De Jesus chamando aqueles que são seus primeiros discípulos, aqueles que são seus primeiros apóstolos, né? Só que notem vocês uma coisa interessante, porque os candidatos, os candidatos a ocupar essa posição de primeiros discípulos, eles são pessoas que não estão nos mais altas posições da sociedade. Jesus chama pessoas de forma surpreendente, né? Tanto a forma quanto as próprias pessoas. Vejam, ele chama 2 pares de irmãos, que são pescadores. Os pescadores não eram pessoas, como eu disse, que estavam, né, em uma posição social muito elevada dentro do judaísmo, por exemplo, daquele primeiro século. E a própria maneira como o Senhor Jesus Cristo ele chama também é uma maneira incomum. Porque, vejam só, no primeiro século, qual que era o hábito, né, na verdade, naquelas culturas? Normalmente, um aluno que gostaria de estudar com um mestre, com um rabino, ele é quem solicitava a permissão do rabino para segui-lo. É assim que funcionava. O aluno queria, portanto, ser um discípulo daquele rabino, daquele mestre, ele pedia para seguir aquele mestre. Só que em vez disso, o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele inverte a coisa. Aqui, Jesus é quem se aproxima dos discípulos e chama cada um deles. É ele, portanto, que faz esse chamamento para o seu ministério. Não é?
E vejam, o Senhor Jesus Cristo ele faz até um trocadilho, né, ah, digamos que até uma brincadeira, né. Vejam só o que ele diz ali no versículo de número, de número 17: "Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens". O Senhor Jesus Cristo aqui ele está fazendo uma brincadeira com a vocação atual deles, um trocadilho, né. Ele diz: "Olha, venham que eu vou fazer de vocês pescadores não de peixes, mas de homens, pescadores de almas". E é curioso porque essa imagem aqui de pescar pessoas, ela não é nova na Bíblia, ela já aparecia no Antigo Testamento. Ela já aparecia no Antigo Testamento, só que em um contexto de perseguição. Eu não coloquei no slide, mas eu vou ler aqui pelo menos dois trechos, dois textos aqui de referência que vão nos ajudar a entender isso. Lá em Jeremias 16, no versículo de número 16, vejam só o que diz. Jeremias 16, versículo 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro e até nas fendas das rochas. Percebam o contexto aqui? Uma ameaça do Senhor, né? Trazendo julgamento sobre aquele povo. Agora, vamos abrir em Ezequiel, no capítulo de número 29. Ezequiel, capítulo de número 29, no versículo de número 4 até 5. É a profecia contra o Egito, né? Ezequiel, capítulo de número 29, no versículo 4 até o versículo 5. Olha o que diz. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te darei por mantimento. Somente esses versos aqui, embora hajam outros ainda, por exemplo, como ainda o capítulo 38 de Ezequiel, e também em Amós 4:2 e também no primeiro capítulo de Abacuque. Todos esses textos aqui estão em um contexto de julgamento. Estão nesse contexto do Senhor fazendo ameaças. Não é? De fato, o Senhor vai pescar, mas vai pescar para julgamento. E essas pessoas aqui, elas são pegas, portanto, para caírem em um julgamento. Né? Mas o que nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo aqui? Ele usa essa linguagem, ele usa essa analogia da pesca e ele inverte a imagem. Agora não é mais para condenação. Agora não é mais para colocar as pessoas sob julgamento. Agora, pescar pessoas é resgatá-las do pecado e da morte. Por quê? Porque é chegado ao reino de Deus. Ele quer, portanto, resgatar as pessoas dessa condição de escravidão, dessa condição de pecado, não é? Agora ele vai transportá-las, ele vai pescá-las e trazê-las ao reino de Deus. É uma imagem totalmente diferente, né? Totalmente diferente daquela apresentada no Antigo Testamento, nesse contexto de pesca aqui. E vejam que Marcos ele enfatiza a autoridade de Jesus de forma, de forma clara quando ele diz a resposta dos discípulos. Vejam só, o que aconteceu aos discípulos? Versículo 19: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo o chamou. E eles, deixando a seu pai Zebedeu ao barco, com os jornaleiros, foram após ele. Vamos voltar ao versículo 18? E deixando logo as suas redes, o seguiram. Percebe essa imediatez aqui? Né? Marcos ele tem, ele registra isso propositalmente. Essa mesma imediatez dos primeiros discípulos ali, né? Sendo eles Simão e André, também acontece no finalzinho com Tiago e João. De prontidão, eles dizem sim.
ao chamado de Cristo. Eles abandonam completamente as redes, o que estavam fazendo, e passam, portanto, a ser seguidores do Mestre, não é? Só que no caso de Tiago e de João, tem um detalhe interessante, porque eles deixam seu pai Zebedeu, não é? E para a cultura da época, isso seria algo muito chocante, porque nós estamos pensando num contexto, isso aqui ocorre num contexto em que a família é um centro, a família é algo que é o centro da cultura, né? É o clã, os valores, a família faz parte daqueles valores mais altos das pessoas. Agora imagine só, o choque que não foi para aquelas pessoas, né? Naquela cultura, olha, eles abandonaram até a sua família, até o seu pai, para seguir um rabino, um mestre, que era o que muitos pensavam. Então, foi um choque cultural, certamente. E mais, 3 desses 4 aí, no caso, Simão, Tiago e João, eles vão se tornar os discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Às vezes chamado de um círculo mais interno, né, dentre o círculo dos apóstolos. E dentre eles, Simão, que depois vai ser chamado de Pedro, né, o Senhor Jesus Cristo passa a chamá-lo de Pedro. A palavra é Pedro, inclusive, que tem o significado de rocha, né, pedra. Pedro, ele se tornará o principal representante de todos esses apóstolos, Portanto, aqui nós finalizamos essa parte sobre a vocação dos primeiros apóstolos, portanto, vendo o Senhor Jesus Cristo chamando seus primeiros discípulos e os detalhes sobre como foi feito e quem são esses primeiros discípulos. Muito bem. Agora, nós passamos a ver a cura do endemoniado de Cafarnaum. Notem vocês que é necessário reiterar o que nós já dissemos em vídeo anterior, que o Evangelho de Marcos é um evangelho que conta as histórias de forma muito rápida. Ele vai mudando os cenários, né? Ele vai contando uma coisa e na sequência já conta outra. Por isso que o Evangelho de Marcos ele é marcado pela ação, pelo movimento. As coisas acontecem de forma muito rápida. O Senhor Jesus Cristo acabou de chamar os discípulos e agora ele já vai para Cafarnaum, onde nós vamos ver agora a cura do endemoniado de Cafarnaum. Do versículo de número 21 até o versículo de número 28. Olha o que diz o texto sagrado. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Versículo 27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Bom, aqui nós já vemos o Senhor Jesus Cristo entrando em Cafarnaum, e aí há essa manifestação da sua autoridade, né, e esse embate com um espírito imundo que estava possuindo um homem. Mas vejam bem, nós falamos de província da Galileia, não é? Versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Vimos já no mapa há pouco, e também de forma panorâmica, mas aqui de forma mais localizada, nós estamos vendo hoje as ruínas da cidade da Galileia, perdão, de Cafarnaum. Aqui ao lado de fora daquela sinagoga, né? E um detalhe interessante aqui, porque nós temos nesta sinagoga de Cafarnaum duas estruturas. A primeira, essa que está embaixo, mas com as pedras de tom mais escuro, são as estruturas de uma sinagoga do primeiro século. Uma sinagoga do primeiro século. E acima, a estrutura de uma sinagoga do quarto século. Portanto,
Aqui, através dessa análise arqueológica, uma sinagoga estava construída sobre a outra. Certamente foi demolida ou, né, algum evento aconteceu que a primeira estrutura foi demolida e foi construída então esta última sinagoga que data, portanto, do século de número 4. Agora voltemos nossos olhos então ao texto sagrado. Vejam vocês, aqui, como disse, o Senhor Jesus Cristo ele está expulsando o espírito maligno que possuiu um homem. O versículo 21 e 22, vamos ler novamente. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo eles à sinagoga, ali ensinava. E maravilhando-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os episódios que se sucedem aqui no versículo de 21 até o 39, pelo menos, são descritos como um dia comum até do ministério do Senhor Jesus Cristo em Cafarnaum. Essa aqui, como eu disse, é a cidade da base, digamos, é o QG, não é? Do ministério do Senhor Jesus Cristo. E no sábado, e como é que começa o sábado judaico? Ele começa no pôr do sol da sexta-feira, né? Começa no pôr do sol da sexta-feira e vai terminar somente no pôr do sol do sábado. Então, nesse sábado aqui, Jesus ele entra numa sinagoga e ele começa a ensinar. Ele começa a pregar, não é? E vejam, uma coisa interessante em termos até de história, no primeiro século, a maioria das sinagogas elas não tinham alguém que era responsável por uma sinagoga. Ela não tinha um rabino, né, que seria como um pastor, como um ancião, que cuidava daquela congregação. Não havia isso. O que havia, na verdade, era um governante da administração. Tinha alguém ali que governava, né, administrava, um administrador do prédio. E também professores que eram qualificados ali para ensinar aquela congregação, ensinar naquela sinagoga. E Marcos, ele relata que as pessoas ficavam como? Extasiadas, né, maravilhadas com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Há um espanto aqui dessas pessoas. Aliás, a palavra espanto, as pessoas estando sempre maravilhadas, é algo que sempre vai aparecer aqui no Evangelho de Marcos. Mas notem vocês que as pessoas elas estavam surpresas porque Jesus Cristo ele fazia como? Ele ensinava como alguém que tem autoridade. Não é isso? Versículo 22. E maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade. E não como os escribas. Ele tem uma autoridade que é diferente dos líderes religiosos. Esses líderes religiosos aqui, os escribas, e escriba vem de uma palavrinha grega que é os gramateis. O que nos lembra então essa gramateis? Gramática, né? Aqueles que eram responsáveis pela escrita, eram eles aqui, os escribas. Esses líderes religiosos aqui, eles eram encarregados de interpretar, de aplicar a lei judaica, não é? Além da escrita, obviamente, e eles tomavam decisões continuamente sobre a vida das pessoas, com base o quê? Na Torá, nos livros sagrados. Então, eles faziam interpretação, eles faziam aplicação do texto judaico, não é? E davam ensinamentos às pessoas. É interessante porque os fariseus é um outro partido, né, religioso daquele período, difere um pouco dos escribas, porque o escriba ele era, na verdade, uma espécie de profissão. Né? O escriba, na verdade, era uma espécie de profissão. É bem verdade que existia alguns fariseus que eram também escribas, mas o escriba nato, digamos assim, ele era uma profissão muito específica. Então, os dois grupos, eles aparecem com frequência no Evangelho de Marcos e em outros lugares também. E esses escribas, eles tinham a tendência a se referir àquilo que a gente pode chamar de precedentes de caso. O que eles faziam? Ao analisar um caso, ao analisar um texto, enfim, eles recorriam a decisões,
a ensinamentos de outros rabinos, que eram considerados com grau de respeito. Abrindo eles traziam, portanto, um precedente. Olha, o rabino fulano de tal interpretou assim. Olha, para essa situação aqui, o rabino fulano de tal, não é? Entendeu assim. Então, eles sempre traziam esse precedente de casos, olhando para rabinos que eram respeitados entre eles. Na prática, eles estavam dizendo assim, ó, rabino fulano de tal, né? Rabino ciclano, etc e tal, interpretou assim, é assim que deve ser. Mas Jesus Cristo, ele tem uma maneira diferente. Aqui o texto sagrado diz que Jesus Cristo ensinava de outra forma, com sua própria autoridade, não é isso? Porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E o versículo de número 23? Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Aqui nós temos uma coisa interessante, porque a pregação do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele está pregando ali, ele está ensinando, ela tem uma interrupção abrupta, porque um homem que está possuído por um demônio, ele começa a se manifestar, né? Ele começa a se manifestar ali, né? E Marcos aqui ele usa a nossa tradução, diz aqui espírito imundo, né? Que é na verdade um espírito sujo, um demônio, né? Marcos usa essa expressão que é muito forte, um espírito sujo, porque é um espírito que está contaminado com o mal, é um espírito imundo, é um espírito impuro e, portanto, aliado do diabo, né? E ele interrompe a pregação de Jesus Cristo. E ele diz assim, dizendo, versículo 24, que temos nós, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Observaram, irmãos? O demônio ele grita, olha, eu sei muito bem quem é você, viu? O que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Você veio nos destruir? E é curioso, notem vocês, que embora ali existisse apenas um demônio, não é curioso que ele usa no plural, nós, não é isso? Que temos contigo, portanto, no plural, que temos contigo. É muito improvável aqui pensar que esse nós aqui que temos esteja se referindo ao homem e ao demônio. Certamente não é isso. Porque Jesus ele não queria destruir o homem, de forma nenhuma. Então, o mais certo é que isso aqui se refere a esse demônio, ao reino diabólico, né? Ao diabo, ao Satanás, portanto, e todos os demônios ali. Se refere, portanto, a esse reino demoníaco que responde com terror à vinda do Senhor Jesus Cristo. A alegação do demônio de que eu sei quem você é, por exemplo, é o Santo de Deus, às vezes já foi vista como uma tentativa de ganhar uma certa autoridade sobre Jesus. Por quê? Porque, vejam bem, irmãos, a mentalidade no mundo antigo era de que se alguém conhecia, por exemplo, o nome de algum espírito, de algum demônio, ele tinha o controle sobre aquilo. Então, esse jogo de palavras ali tem um sentido histórico até, não é? Mas o ponto de Marcos aqui é o seguinte, que essas forças sobrenaturais sabem quem é aquele que está presente ali, eles sabem quem é o Senhor Jesus Cristo, e sabe o que eles fazem diante dele? Eles se escondem. Eles têm medo dele. Eles sabem quem ele é, e por isso eles têm absolutamente medo. Eles têm um medo descomunal daquele que é o Senhor Jesus Cristo, o Messias profetizado. E o versículo 25 diz, e repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Jesus, a resposta dele é curta e grossa. Não é? Jesus silencia o demônio e lhe ordena imediatamente que ele saia daquele homem. Então, esse aqui é aquilo que nós falamos anteriormente do chamado segredo messiânico. Lembram disso? Que nós falamos em vídeo anterior? O segredo messiânico que aparece em Marcos aqui. Por quê? Porque Jesus, ele, na primeira vez, ele ordena que os outros fiquem calados sobre quem ele é. Ele ordena que as pessoas fiquem, sobretudo nesse caso aqui, o demônio, fique calado mediante aquele
que ele é, ou seja, a sua identidade. Mais adiante nós vamos discutir isso com mais calma, mas nesse caso aqui, o Senhor Jesus Cristo simplesmente ele silencia os demônios, né, para mostrar o quê? A sua autoridade. Aqui a palavra autoridade é importante. Ele mostra a sua autoridade. E mais, ele quer definir o seu ministério, o fato dele ser Messias, ou seja, a sua messianidade, em seus próprios termos, e não nos termos de outros, e não em outros termos. Não é? Versículo 26. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E versículo 27 e 28, e finalizando estes versos. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então, quando o Senhor Jesus Cristo manda, é necessária obediência. Aqui nós vemos isso de forma clara, né? O Senhor Jesus Cristo mandou, o Espírito obedeceu. O demônio ele grita, ele convulsiona o homem, né? Ele balança o homem, enfim. Mas ele vai embora mediante o mandado, mediante a ordem do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas elas ficam de novo surpresas com a autoridade dele. Não é? Elas estão assim extasiadas com a autoridade dele. Só que, vejam, de forma até surpreendente, elas se referem à autoridade do ensino dele. Elas primeiro se referem à autoridade do ensino do Senhor Jesus. Os exorcismos, essas expulsões de espíritos, as curas que o Senhor Jesus Cristo faz, são a confirmação de que Jesus Cristo está estabelecendo o quê? O reino de Deus. O Messias, portanto, traz o reino de Deus, ele estabelece o reino de Deus. Aliás, esse é um outro tema que vai aparecer muito aqui em Marcos, que é a popularidade crescente do Senhor Jesus Cristo, que ela já começa aqui, quando o texto o versículo 28 nos diz ali o quê? E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Muito bem. Agora nós passamos para a parte seguinte, que fala a respeito da cura da sogra de Pedro, da cura da sogra de Pedro, que vai ali do versículo de número 29 até o versículo de número 39. Leamos juntos. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada e com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém, não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando lhes disseram, todos te buscam. Versículo 29, 39, 38 e 39. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Muito bem, vamos voltar aqui para os versículos iniciais. Vejam, o versículo 29. O Senhor Jesus Cristo acaba de sair, né, da sinagoga, e ele vai para a casa de Simão e de André, junto de Tiago e de João. Então, mais uma vez aqui, reiterando o que nós dissemos há pouco, mostra muito do ritmo com que o evangelista
Marcos ele conta a história bíblica, né? Um dia comum do Senhor Jesus Cristo é essa agitação. Estava na sinagoga, aconteceu o que aconteceu, fez a, a, a expulsão do espírito, e agora, depois de expulsar um demônio na sinagoga de Cafarnaum, ele vai com Tiago e João para a casa de Simão e André. E é curioso porque na Palestina, daquele primeiro século, aquela região ali, não era uma coisa incomum que muitas famílias, ou que uma família, digamos que de forma mais extensa, vivesse juntas no mesmo complexo de casas. Uma casa, no primeiro século, escavada em Cafarnaum, inclusive nós vimos em uma das imagens, supostamente aquela casa ali pode ter sido de Pedro. Se trata, na verdade, de uma série de casas, fazendo uma espécie de círculo, né? Uma após a outra, e elas possuíam um pátio central ali, né? Então, várias famílias se reuniam dessa maneira. Olha ali, então, o versículo de número 30 e 31. E nesse momento que o Senhor Jesus Cristo chega na casa, diz a sogra de Pedro, ela estava deitada com febre. Então alguém fala para o Senhor Jesus Cristo a respeito dela. Olha, ela está com febre. E o que ele faz? Ele chega perto dela, ele toma ela pela mão, ele levanta essa senhora, essa mulher, e imediatamente a febre deixa ela, e ela passa então a servi-los. Olha o que diz aqui nesse versículo 30 e 31, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Versículo 31. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Então, quando Jesus chega então a essa casa, ele é informado dessa situação. Ele entra para ver como é que está essa mulher. Ele pega na mão dela e imediatamente ele a cura da febre, né, da enfermidade que acometia essa mulher. Marcos ele relata que a febre ela demorou quanto tempo para sair? Uns 30 minutinhos, uma hora, não, imediatamente. Imediatamente ela foi curada, a febre dessa mulher saiu, imediatamente, e ela começa então a servi-los na vida. Evidencia o que para nós, irmãos, isso aqui? Evidencia que a restauração que Cristo fazia, ela era completa e ela era imediata. Versículo 32. Vejamos, de 32 até o versículo de número 34. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Vejam, aqui nós temos, na verdade, dois blocos, né? Dentro desses versículos 29 até 39. Porque do versículo 29 até o 34, como nós vimos, do versículo até o 31, como nós vimos, Cristo lhe cura a sogra de Pedro. Só que as pessoas da cidade, da circunvizinhança ali, e da cidade como um todo, começaram a trazer as pessoas para a porta da casa de Pedro. Não é? E toda a cidade, versículo 33, e toda a cidade se ajuntou à porta, versículo 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, a cura, ela é seguida por um resumo de outra série de curas, né? E de exorcismos que continuaram a acontecer aí até tarde da noite, certamente. Lembrando que o sábado judaico ele terminava no pôr do sol, né? Nós dissemos há pouco. Quando é que começa o sábado judaico? No pôr do sol da sexta-feira. Quando é que termina o Shabá, né? O sábado judaico? No pôr do sol do dia de sábado. Então, após esse pôr do sol, as pessoas agora elas tinham a permissão para levar os doentes até a casa de Pedro, onde estava hospedado o Senhor Jesus Cristo, sem quebrar a proibição do trabalho no sábado. Era assim que se acreditava, né? No sábado você não poderia fazer absolutamente nada.
E aqui Marcos ele usa uma hipérbole, né, ele usa de uma linguagem até, digamos que de exagero um pouquinho, que é uma característica para observar, algo interessante aqui. Ele diz assim, ó, que toda a cidade se reuniu na sua porta, né. Toda a cidade se reuniu ali na porta de Pedro, da casa de Pedro, de Simão. Então, aqui nós vemos mais uma vez o chamado segredo messiânico. Aparece de novo aqui, não é? Onde diz que o Senhor Cristo não permitia que ninguém, que os demônios, falassem absolutamente nada. Versículo 34, na versão NTLH, olha o que diz. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. E aqui se conclui essas duas séries de curas, tanto da sogra de Pedro, quanto dessa multidão, certamente, dessa vasta quantidade de pessoas enfermas que da cidade se reuniam na porta da casa de Pedro. E aí agora nós passamos a ver o versículo de número 35, perdão. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha que texto interessantíssimo, não, irmãos? Porque veja, vemos a vida de oração do Senhor Jesus. Ele fala algo interessante para a gente observar aqui. Ele fala do propósito do seu ministério. Os 3 episódios, os 3 momentos intimamente conectados em Cafarnaum, concluem quando Marcos revela que bem cedo o Senhor Jesus Cristo ele se levantava, procurava um lugar deserto, não é? Um lugar tranquilo, para fazer as suas orações. Tanta coisa não aconteceu aqui em Cafarnaum. O cereja do bolo está aqui nesse momento, quando Jesus, depois de tudo isso, ele vai para um lugar para orar. Então, vejam, uma coisa interessante, né? Porque apesar de todas as coisas acontecerem ali até tarde da noite, né? Ele está curando, ele está fazendo milagres, ele está expulsando até tarde. Mas mesmo assim, depois de um dia exaustivo, o Senhor Jesus Cristo, quando o dia está raiando, ainda escuro na verdade, ele está de pé. Ele está de pé. E ele sai, portanto, para orar. O que Marcos ele quer enfatizar aqui, irmãos? Ele quer enfatizar a vida de oração de Jesus Cristo. Ele quer enfatizar, ele quer mostrar para a gente a sua dependência, não é? Do Pai. Mostrando que para o Senhor Jesus Cristo, essa vida de oração, essa vida de dependência, era uma prioridade em sua vida. E olha o que diz o versículo 36 até o 39. Vamos ler na versão NTLH? 36 até 39. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Vamos ao versículo 38 e 39. E Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Versículo 39. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando os espíritos. Então vejam, irmãos, que quando Simão e os demais discípulos eles encontraram Jesus, eles relatam o quê? Olha, eles chegam para o Senhor Jesus Cristo e dizem: olha, todos estão procurando você, todos estão procurando o Senhor, todos estão à sua procura. Aqui um ponto interessante também para nós observarmos que o Senhor Jesus Cristo ele poderia até ser tentado, e de fato foi, sem dúvida, com o deleite, não é, da adulação das multidões. Olha, estão todos atrás de mim, né? Estão todos atrás do Senhor Jesus. Ele poderia ser tentado sobre isso. Só que ele está convicto que ele tem uma missão a cumprir. Ele não se deixa levar por isso, por multidões. Ele tem uma missão que deve ser cumprida. E ele responde:
vamos para as aldeias vizinhas, para que eu possa pregar lá também. Foi para isso que eu vim, não é isso que diz lá? Versículo 38, na versão NTLH. Vamos aos povoados que ficam aqui perto, perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então vejam, irmãos, que coisa, que exemplo, né? Em vez do Senhor Jesus Cristo ele buscar os elogios, ele buscar, né, a fama, ele buscar ali os afagos e as adulações das pessoas, não. Jesus ele mostra um comprometimento fiel com a missão que o seu Pai lhe deu. Qual é essa missão? A missão de pregar o evangelho. Ao versículo 39, Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Ele é muito claro ao dizer: eu vim para pregar o evangelho, eu vim para anunciar o evangelho, eu vim para anunciar as boas novas. E ali nós temos então a parte final deste capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos, que mostra a cura de um leproso. Vamos ler então esses versículos 5, do versículo 40 até o 45, versículos finais. E aproximou-se dele um leproso, leio na versão ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel. Versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Versículo 44, 44 e 45. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Muito bem. Então, agora vamos expor aqui os versículos, né? Nós já temos. Esse é o momento final, então, desse primeiro capítulo, mostrando a cura deste homem que tinha uma doença de pele. A lepra, né? Essa doença de pele. Olha o versículo 40. Vamos ler aqui na versão NTLH. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Então, vejam, Marcos ele descreve a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ele que é o Messias, ele descreve a sua autoridade em expulsar os demônios, em curar. E agora ele relata a capacidade do Messias, do Senhor Jesus Cristo, de trazer pureza à contaminação. Pureza à contaminação. Aqui é curioso porque uma curiosidade até das línguas originais para nós é que essa palavra lepra, tanto em grego quanto em hebraico, essa palavra que é traduzida como lepra, na verdade descreve uma variedade de doenças de peles. Algumas realmente eram doenças perigosas e outras eram de caráter mais benigno. Lá em Levítico 13 e 14, capítulo 13 e 14, fica muito claro isso, né? Ali nós temos um encaixe de uma doença que apodrecia a carne das pessoas, né? Hoje essa doença, na verdade, ela é conhecida como uma doença de Hansen, a doença de Hansen, uma doença terrível, certamente. A lepra descrita nesses versículos causava nas pessoas ali uma impureza também cerimonial. O que significa? Significa que a pessoa que era vítima de lepra, ela deveria ficar separada da família e da comunidade. Por isso que ela deveria ficar, não entrava na cidade. Ela deveria ficar separada de todo mundo, né? Mas mais que isso, uma pessoa que tocasse um leproso,
ela também se tornava uma pessoa impura. É o tipo de impureza que, como dissemos, vai falar, é dito que de impureza cerimonial, né? E essa pessoa também ela precisava ficar um tempo afastada de família, de comunidade, etc e tal. Mas vejam só, irmãos, a doença de lepra era uma coisa tão terrível e tão vexatória que uma pessoa que tinha lepra e outro que tocou e, portanto, entrou em contaminação, ela tinha que, primeiro, como disse, ficar afastada da família, afastada da comunidade, mas também usar roupas específicas, roupas rasgadas, né? Era uma coisa assim terrível. Imagina a cena. Mas esse homem foi muito corajoso, porque ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo, ele se aproxima do Messias, né, do Senhor Jesus, e se aproxima implorando de joelhos. Olha, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Então, esse homem, a gente precisa dizer que ele é, no mínimo, corajoso. E olha o que diz o versículo 41 até o 42. Vamos continuar lendo em NTLH. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. A resposta de Jesus é intrigante, certamente, né? Mas, em termos de texto, também já houve um certo debate aqui, porque o que seria dizer que Jesus ele ficou eh, com muita pena? Foi isso? Outras versões, vejam só na versão ACF, que diz assim que Jesus ficou movido de grande compaixão. O que significa isso aqui? Já houve debate entre estudiosos dizendo que ele ficou cheio de compaixão, outros dizendo que não, ele ficou cheio foi de indignação. Na verdade, o que está de forma clara para a gente aqui é que o Senhor Jesus Cristo ele sentiu muita pena daquele homem por aquela situação. Né? Jesus ele olha aquela situação daquele homem e ele sente uma profunda compaixão. Até é possível dizer que Jesus ele sentiu certa raiva, mas não do homem. Notem bem que isso é importante. Uma raiva não do homem, mas de toda aquela situação que é vexatória para alguém. Não é? Uma pessoa que ficava afastado, que ficava renegada, enfim, ao isolamento, fora do contato das pessoas, fora do contato da família. É uma pessoa que estava totalmente devastada. Então faz sentido dizer que sim, o Senhor Jesus Cristo estava indignado com a doença que causava uma devastação, não é? Na pessoa e na sociedade, mas também com o tratamento que era dado a essa pessoa, com isolamento total, né? Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo é de cura. Ele diz: sim, eu quero, você está curado. É uma resposta enfática desse homem que agora ele, através da palavra de Cristo, ele foi purificado. Não é impressionante que Jesus ele estende a mão e toca um homem desse? Vejam, alguém, como disse há pouco, alguém que toca em um leproso, ele ficava impuro, né? E aqui, vamos pensar sobre isso aqui, porque se Jesus Cristo ele toca naquele homem, será que ele não ficou impuro também? Já foram levantadas três hipóteses três hipóteses sobre isso aqui, que é interessante a gente pensar sobre elas. Primeira delas, já houve quem dissesse o seguinte: olha, que Jesus simplesmente ele aceita a contaminação daquele homem, já que todo mundo que tocava em um leproso ficava então impuro, o Senhor Jesus Cristo naquele momento ele aceita a contaminação temporária. Né? Só que essa contaminação não era pecado, mas era simplesmente o resultado, né, desse período em que de isolamento da doença em si, como já falamos agora há pouco. Só que essa visão ela não parece que faz justiça à verdade, porque Jesus ele não ficou afastado ali, ele continua seu caminho. Tocou nesse homem e ele vai embora, continua fazendo seu ministério.
Então, não faz justiça dizer, como algumas pessoas já disseram, que Jesus Cristo ele aceitou uma contaminação temporária. Certamente não faz sentido isso. Em segundo lugar, já foi dito também de que Jesus ele rejeitava as leis de pureza do Antigo Testamento. Ele estava, na verdade, desprezando essas leis. Mas isso também não faz nenhum sentido, porque Jesus, o que é que ele diz ao homem? Ele diz assim: olha, vai lá no sacerdote agora, se apresente diante do sacerdote, ofereça um sacrifício, né, conforme diz a lei de Moisés, pela tua purificação. Então, dizer que o Senhor Jesus Cristo ele desprezava os rituais de pureza do Antigo Testamento também não faz sentido. E a terceira hipótese, portanto, é de que Jesus ele reverte a impureza da doença em pureza, em cura. O Senhor Jesus Cristo, ao invés de ser contaminado, ele transmite cura. Percebe a inversão da coisa? O poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo, né? O poder do reino de Deus traz luz à escuridão, traz santidade, traz pureza aonde havia a impureza. Então, nesse sentido, nós entendemos, eu entendo que essa visão aqui é mais provável, né? É, é aquela que faz mais sentido, certamente, ao texto bíblico e à narrativa das Sagradas Escrituras. E aí, por último, nós vemos, então, o versículo de número 44 e 45. Vamos ler, então, na versão NTLH. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso a ninguém, mas vai pedir ao sacerdote que examine você, pois pois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus mandou embora. Vejam o que nós dissemos há pouco. Jesus respeitando, né, as leis, né, de purificação do Antigo Testamento. E por último, o versículo 45, que diz: mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Então, finalizando aqui, Jesus, ele diz para esse homem, né? Não conte a ninguém, vai lá, faz seu sacrifício, né? Conforme diz a lei de Moisés, mas não diga nada, não diga que ele curou. E aí nós vemos aquilo que nós falamos 2 ou 3 vezes aqui, o chamado segredo messiânico, né? Desta vez, sendo direcionada a uma pessoa que Jesus Cristo curou. Jesus Cristo dizendo: não conte nada. Mas era a mesma coisa de dizer: fale o mais rápido possível, né? Fale para mais gente possível. Ele vai e ele começa a espalhar a notícia daquele, então, que o curou. E com isso, nós concluímos o capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos. E a cada capítulo, nós faremos sempre uma aplicação pessoal, não? Uma reflexão sobre aquele capítulo todo. E nós temos 4 aplicações aqui para nós pensarmos, para a nossa reflexão pessoal. A primeira delas é sobre a autoridade do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo ele começa o seu ministério com autoridade ao chamar os seus primeiros discípulos, que nós vimos ali. Ele ensina com autoridade, como nós vimos ele fazendo isso na sinagoga, de Cafarnaum. Ele realiza milagres, ele cura as pessoas, não é? Ele expulsa os demônios das pessoas. Então, como você e eu responde à autoridade de Jesus em sua própria vida? Como é que nós respondemos diante deste texto sagrado, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, do seu ministério, tudo que ele realizou com a autoridade que lhe pertence? Como é que eu e você, nós respondemos com a nossa consciência diante desta revelação do texto sagrado? Em segundo lugar, seguir Jesus de forma imediata, seguir Jesus imediatamente. Vejam, quando Jesus ele chamou Simão e André, e depois Tiago e João, eles deixaram tudo o que estavam fazendo imediatamente e seguiram o Senhor Jesus Cristo. Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quais são as redes ou as coisas em sua vida e na minha, querido?
que você e eu precisamos deixar para seguir Jesus de forma plena? Há alguma coisa que está nos impedindo de seguir a Jesus, de servi-lo de fato, de forma plena? O que significa para mim e para você obedecer ao chamado de Jesus sem hesitação? Há alguma coisa que lhe impede de seguir a Jesus, de ser um discípulo de fato do Senhor Jesus Cristo? Em terceiro lugar, a importância da oração. Nós vimos há pouco o Senhor Jesus Cristo dando essa importância, né? Lá no versículo 35, em que Jesus ele se levanta de madrugada e ele foi a um lugar deserto para poder orar. Querido, como está a sua vida de oração? Você reserva um tempo para estar a sós com Deus de forma regular? Como pode, como nós podemos, eu e você, ajustar a nossa rotina diária para priorizar a oração, seguindo o exemplo do Senhor Jesus? É verdade que nós vivemos em tempos em que, né, fazemos as coisas sempre de forma corrida, mas como está essa área da nossa vida, da sua e da minha vida? Como está a vida de oração? Como é que nós podemos ajustar a nossa rotina diária para ter esse momento de comunhão com Deus em oração? E por último, o compromisso com o serviço e a compaixão. Porque o Senhor Jesus Cristo muitas vezes curou doentes, expulsou demônios, mostrando compaixão e serviço ao próximo. Como você e eu estamos demonstrando compaixão e servindo aos outros em nossa comunidade? Seja o nosso próximo de forma ampla, seja aqueles que são os domésticos da fé? Existem oportunidades específicas em que você pode se envolver para ajudar aqueles que estão sofrendo ou aos necessitados? Essas, portanto, são 4 questões aí para nossa reflexão e aplicação pessoal a partir deste primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Portanto, concluindo então este primeiro capítulo do Evangelho de Marcos nessa nossa leitura expositiva. E com isso, nós já estamos preparados para o capítulo seguinte. É um capítulo também extenso, né? Que vai ser tratado então em momento posterior. Muito bem. Nós agradecemos você que nos acompanhou em mais esse vídeo. Com a ajuda de Deus, na próxima semana nós teremos então o vídeo em nossa leitura dirigida, nossa leitura expositiva do capítulo seguinte. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos acompanhe nos vídeos posteriores. Fiquem todos na paz de Deus.